E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de mecânica clássica. Esse espero que seja curtinho. Nós vamos fazer o exemplo envolvendo quadraturas de encontrar as curvas ou as equações de movimento dos sistemas mecânicos. O que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos trabalhar com potenciais que só dependem da posição da partícula. Vou deixar potenciais que dependem da velocidade ou até possivelmente da aceleração para ver se a gente consegue fazer um pouco mais para frente. Por enquanto, vamos ficar só com v de x e também não dependentes do tempo. O exemplo mais simples de potencial, de energia potencial, a gente já resolveu, que é o potencial zero. O potencial zero dá a partícula livre. Agora, o segundo exemplo mais simples é o potencial constante. Se o potencial for constante, ele também dá a partícula livre, porque eu posso redefinir minha energia mecânica. Em vez de eu ter no denominador uma raiz de E menos V, eu vou ter uma raiz de E', que é um outro número constante qualquer. Então, um potencial constante não muda as equações de movimento ou as trajetórias possíveis de um sistema físico. Isso acontece porque, na mecânica clássica, o que é importante não é a energia absoluta. Não existe energia absoluta em mecânica clássica. Ela sempre pode ser redefinida com um valor constante. Portanto, a gente pode fazer o que a gente chama de reescalamento da energia. Então, o potencial constante é a partícula livre. O próximo exemplo, mais simples, é o do potencial linear. Potencial linear, vocês vão ver que é conhecido como força constante. Nós definimos força no contexto unidimensional como uma derivada parcial do potencial com relação à posição. E, portanto, se o potencial é linear, a força é constante, então vocês esperam ver um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, vamos lá. Agora a gente só vai ver o potencial linear. E o potencial linear tem o valor menos alfa x. E aqui no caso, alfa é um número real não negativo. Ele pode ser zero. Se ele for zero, estou tratando da partícula livre de novo. Mas aqui nesse caso é uma função de x. O sinal negativo é uma simples conveniência, eu posso fazer também com sinal positivo, aqui não vai fazer muita diferença. Como é que é o caso da energia? Então a minha energia total do sistema vai ser meio da massa da partícula vezes a velocidade ao quadrado da partícula, mais esse potencial que vai ser menos alfa x. Portanto, a gente sabe, aqui nesse caso, que x ponto ao quadrado vai ser igual a 2 sobre m, o que me dá x ponto igual raiz de 2m e mais alfa x, que é e menos v, tá certo? E aí eu tenho, obviamente, que dx é igual, aqui eu tenho mais ou menos, tá certo? dt. Certo? Então eu tenho essa equação diferencial total, na verdade duas equações, uma com mais e outra com menos. Agora lembrem-se que aqui eu não posso integrar direto, preciso inverter essa expressão de maneira que dt seja igual a raiz quadrada de m sobre 2, eu passo para o outro lado, tá certo? Aí eu tenho dx e mais alfa x aqui. Tudo bem? Maravilha. Ao integrar, eu tenho ΔT, que é t menos t0, igual a integral de x0 a x. Aí eu coloco um linha no x aqui dentro da integral para diferenciar a variável de integração dos limites de integração. Essa é a integral que eu tenho que resolver para o potencial linear. Vamos pegar essa integral, então. Vou chamar de I. Tá certo? Essa é a integral que eu preciso resolver. Como é que eu resolvo I? Aqui é simples. Substituição de variáveis tranquila. Substituição simples de variável. Eu vou pegar meu x',
e vou substituir por uma variável y, posso escolher o nome que eu quiser, que é igual ao que está aqui na raiz. E mais alfa x'. Se isso aqui é verdade, meu dy vai ser igual a alfa dx'. Portanto, meu dx' é igual a 1 sobre alfa dy. Aí, a minha integral, que é esse senhor aqui, vai ser igual... Bom, e mais alfa x' é y. Dx' é 1 sobre alfa y. E os limites de integração também mudam, né? O limite inferior é x0, portanto ele passa a ser e mais alfa x0. Limite superior é x, passa a ser e mais alfa x. Vamos escrever de uma forma mais... Então, isso aqui é y elevado a menos meio dy. A solução dessa integral indefinida, que eu tenho 1 sobre alfa, vai ser y elevado a menos meio mais 1 da y elevado a meio, dividido por meio, com o limite inferior e mais alfa x0 e o limite superior e mais alfa x. Deixa eu colocar esse meio para cá. Ele vai ficar 2 sobre alfa raiz de y dentro desses limites. Portanto, usando o teorema fundamental do cálculo, isso é e mais alfa x menos raiz de e mais alfa x0. Agora eu não tenho mais esses limites. Certo? Então, está aqui a solução da integral. Se a solução da integral é esta, meu ΔT, que é precisamente essa integral, multiplicado por raiz de 2m sobre... multiplicado por raiz de m sobre 2. Esse 2 aqui entra como um 4, tá certo? Deixo 1 sobre alfa ali por enquanto. Então, isso aqui é 2m sobre alfa ao quadrado. Tá certo? Então, por conseguinte, isso aqui é t menos t0. Agora, eu preciso inverter essa equação para x, porque aqui desse lado eu tenho uma função, lembra? De x0 e alfa. Agora eu inverto para escrever x em função de t, que vai ser a curva. Então agora a nossa tarefa é inverter essa função de t0. Na verdade, eu vou inverter essa função aqui. Aí ele vai depender de x0, da energia, aqui no caso do alfa, e de x. Então eu vou copiar essa expressão aqui para baixo. Certo? Então nós queremos inverter essa equação. Primeiro eu vou jogar essas constantes para cá. Vou ficar com alfa 2 sobre 2m. Como esse cara depende de x0, eu quero que ele fique do outro lado. Tá certo? Percebo que aqui eu esqueci de carregar o mais ou menos. Eu teria o mais ou menos aqui, teria o mais ou menos aqui. A integral eu resolvi, mas aqui eu tenho o mais ou menos. Mais ou menos. Quando a gente esquece, tem que refazer
Então aqui eu tenho também um mais ou menos. Nessa expressão aqui, agora eu vou elevá-la ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, esse cara aqui fica ao quadrado e esse cara aqui fica ao quadrado. Desse lado aqui, do lado direito da expressão, isso aqui é o primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, mais ou menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Esse termo aqui, aí eu elevo ao quadrado, não posso esquecer. E 2 vezes primeiro pelo segundo termo me dá essa expressão aqui. E agora já elevei ao quadrado. Voilà. Certo? Ambos os lados da expressão têm uma energia que vai embora. Como a energia é constante, esse lado vai embora com esse. Vou dividir todo mundo por alfa. Esse 2 aqui entra aqui embaixo como 4, portanto vai ser 2 sobre m. Lembra que aqui aparece no interior. Eu só vou mudar a ordem desse termo para que vocês vejam melhor. Então aqui, só para ficar um pouquinho mais bonito, eu vou colocar o 2 sobre m aqui dentro. Tudo bem? Pronto. Essa aqui é a expressão correta. Ah, professor, era alguma coisa, não era alguma coisa do tipo x é igual a x0 mais vt mais a sobre 2t ao quadrado? Vamos ver se dá isso mesmo, né? Vamos calcular a velocidade. A velocidade é dx dt. x0 é uma constante. Portanto, quando eu tiro a derivada, dá zero. A derivada desse termo com relação ao t, percebam que todo esse termo aqui é constante, que multiplicado por t0 vai dar a mesma constante. Portanto, a derivada dele vai ser essa. E eu tenho alfa sobre m, t menos t0 ao quadrado. Então, a derivada temporal desse cara é 2 vezes t menos t0, vezes a derivada de t menos t0 com relação a t, que dá 1. Então, esse cara aqui vai embora com esse cara. Então, note que a velocidade é linear, exatamente o que a gente espera. E a velocidade em t igual a t0, que é igual a velocidade inicial v0. Quando t é igual a t0, esse termo vai embora. Então, eu vou ter como resultado final mais ou menos 2 sobre m e mais alfa x0. Isso aqui é muito natural, porque essa expressão aqui é a velocidade inicial do corpo. Ele tem a ver com a velocidade inicial em função, precisamente, dessa expressão aqui. Tá certo? Como a energia é conservada, x.0 ao quadrado aqui com x0 aqui tem que dar o mesmo valor de energia. Então, está aqui a velocidade inicial. Velocidade inicial é esse termo aqui. Tá certo? Por que o mais ou menos? Porque a velocidade pode estar no sentido positivo do eixo ou pode estar no sentido negativo do eixo. As duas soluções são válidas matematicamente. Então, vou lá. Eu só preciso agora da aceleração. Quem é a aceleração? A aceleração é a derivada dessa velocidade com relação ao tempo, ou a derivada segunda desse aqui com relação ao tempo. Vai me dar simplesmente, esse cara aqui vai ser 0, alfa sobre mt, cuja derivada dá alfa sobre m. Então, note que aqui eu tenho a curva realizada pela partícula que depende de x0, t0, alfa e e. Essa é uma escolha de parametrização. Agora, como a velocidade inicial e a aceleração, eu tenho uma aceleração que é constante, obviamente, já que a derivada temporal dela é 0. E a velocidade inicial está aqui, eu posso escrever esse aqui em função da aceleração e da velocidade inicial. E se eu fizer isso, eu vou ter a curva x0 mais ou menos v0 ΔT mais alfa sobre m é aceleração ΔT ao quadrado. Então, este aqui é o movimento retilíneo uniformemente variado. É uma maneira diferente de fazer.
é mais difícil do que eu pegar simplesmente a equação de movimento, que nós também já deduzimos, que é m x2 pontos mais dv dx igual a 0 e resolver. De qualquer forma, eu também preciso integrar duas vezes, mas é óbvio que é mais fácil resolver a equação de movimento. Só que como a gente está no curso avançado de mecânica, fica muito menos interessante. Tá certo? Então, no caso do potencial linear, eu descubro que eu consigo descrever o movimento retilíneo uniformemente variado com ele, que é um dos exemplos muito famosos tanto em Física 1 quanto no ensino médio. Volta aqui, então. Tá certo, pessoal? Então, um exemplo bem simples de se resolver. Claro que eu fiz com todos os detalhes para vocês verem como é que a conta é feita. Espero que vocês aproveitem. No próximo vídeo eu vou fazer o oscilador harmônico simples, que é o segundo exemplo mais simples de potencial, que é o potencial quadrático. Então, vamos lá, até o próximo vídeo.